Boa noite a todos. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Felipe, sou aqui da Daqui para Fora. E no nosso webinar de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas das provas internacionais, né, o SAT, o ACT, os testes de proficiência, falar um pouquinho também do Enem, alguns dos testes próprios das universidades. Tá? A gente tem visto que, né, muitos jovens têm interesse de se preparar, querem estudar fora e às vezes não sabem muito bem como cada um dos testes funcionam, né, o que cada um deles consiste. E a ideia hoje é trazer bastante informação aqui para vocês sobre eles. Para quem está começando a nos acompanhar, a Daqui para Fora é uma consultoria que já há bastante tempo, desde 2001, prepara estudantes para os processos seletivos de graduação de universidades no exterior. Né, mais de 4 mil jovens ao longo desses anos, né, milhares de applications enviadas, alunos aprovados nas principais faculdades do mundo. O nosso time hoje tem 62 profissionais, muitos que se formaram fora do Brasil, né, que tiveram a experiência de fazer faculdade fora. Eu, por exemplo, fui cliente da Daqui para Fora, já trabalho aqui há 10 anos, já vi vários jovens aí passando por essa trajetória. Aqui algumas das principais universidades em que já tivemos alunos aprovados ao longo dos anos, né, algumas das mais famosas e seletivas. Ponto super relevante, nós não temos nenhum tipo de vínculo comercial, convênio com as universidades. O nosso papel é ajudar vocês, estudantes, a se tornarem os melhores candidatos, né, e posteriormente selecionar as melhores opções de faculdade. Atuamos nesses países aqui, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e nos principais países da Europa continental. Um ponto aqui antes de começar, né, o conteúdo, muitas famílias, quando conversam conosco, estão começando a planejar os estudos no exterior, ficam naquela dúvida, né? Será que, poxa, o meu filho tem chance de estudar fora? Quais seriam as possibilidades de aprovação dele? E para isso a gente desenvolveu uma avaliação de perfil onde vocês respondem algumas perguntas, notas, área de interesse, e dá para a gente ter uma primeira ideia onde cada um está, tá? Aqui tem, né, como que funciona essa avaliação. Vocês respondendo, a nossa equipe entra em contato por WhatsApp com feedback, né, dizendo os pontos positivos, os pontos de atenção, e aí muitas famílias depois agendam uma conversa individual comigo, com algum dos nossos especialistas, onde a gente vai mais a fundo na avaliação de perfil, tira as dúvidas específicas de vocês e explica em detalhes como que o nosso trabalho pode ajudá-los, tá? Mas vamos lá. Vou falar bem rapidinho aqui do processo seletivo das faculdades, não vou me aprofundar muito, mas só para vocês terem um contexto geral de como os testes, né, são avaliados dentro desse processo. Normalmente, para a grande maioria das faculdades, a parte acadêmica é a primeira etapa da avaliação do processo seletivo. Então, muitas faculdades vão avaliar a média geral de notas escolares, né, dos últimos 4, 3 ou 2 anos, aqui vai variar de país para país. E junto com essa avaliação das notas, entram também as avaliações dos testes, das provas necessárias. Eu vou falar mais delas, né? O SAT ou o ACT, os testes de proficiência, o Enem, principalmente o Enem de uma forma direta para as faculdades portuguesas, mas também considerado em faculdades da Europa e do Canadá, e provas específicas, tá? Vou falar mais sobre todos esses testes aqui. Um ponto super relevante quando vocês estão pesquisando as universidades e estão avaliando os testes é entender, e isso varia muito de faculdade para faculdade, de país para país, se existe uma nota de corte exata para a sua candidatura ser validada e considerada, ou em alguns casos, muitas universidades vão dar notas de corte do que você, de mais ou menos, né, qual que é o percentual que os alunos que foram aprovados mais ou menos tiram. Então não é uma nota de corte exata, mas é uma referência, tá? Eu diria que principalmente nos testes de proficiência, é muito comum a nota de corte ser exata do que você precisa ter para ter a sua candidatura validada. Isso também é muito comum em algumas faculdades que avaliam o Enem. Já no SAT, é mais comum que eles deem referências, ou no ACT, né, referências de mais ou menos quanto que os alunos que são aprovados tiram, mas pode, né, mesmo você tendo um pouco abaixo, você ainda teria chances, tá? Então é importante entender isso, como cada universidade vai avaliar e considerar cada prova. Depois, principalmente nas faculdades mais seletivas ou nos processos de bolsas mais seletivos, os critérios pessoais são muito relevantes e servem bastante como um critério de desempate. Então, eles vão analisar cartas de recomendação, 2 ou 3 cartas de professor e coordenador da escola, atividades extracurriculares, tudo que você se envolve e desenvolve fora do currículo obrigatório da escola, além das redações, né? Pode ser carta de motivação, personal statement, os essays, as nomenclaturas que as faculdades usam. Por último, algumas faculdades pedem entrevistas, e para quem está pensando em cursos artísticos, portfólio ou audição. Tá? Então, um panorama aqui geral, a gente sempre gosta de falar do processo seletivo para que fique bem fixado
na mente de vocês. Mas vamos lá. Então, quero começar fazendo uma comparação aqui, falar um pouquinho do, né, que muita gente me pergunta, que prova fazer, o SAT ou o ACT, né? Ambas são aceitas pelas universidades. Qual que é a melhor? Então, primeiro eu quero trazer aqui, né, um ponto que ambas, né, são aceitas pelas faculdades. Geralmente uma faculdade que aceita o SAT também vai aceitar o ACT, então é muito mais uma questão pessoal de cada aluno. Então, vou trazer alguns pontos aqui para vocês compararem, depois dizer o que, que os nossos alunos têm escolhido. O conteúdo, SAT tem matemática e inglês, o ACT tem uma parte de ciências, que é muito mais análise de gráficos e dados do que ciências propriamente dita, e tem uma redação opcional que não tem tanto peso, né, pelas universidades, tá? O tempo, né, o SAT tem 2 horas e 14 minutos, o ACT 2 horas e 55 minutos, e aí uma grande questão para muitos estudantes, né, é que o ACT tem muito mais questões, então o tempo por questão ele é menor. O SAT você tem, né, um pouco mais de tempo para responder as perguntas. Ambas as provas são feitas no computador, tá? Mas elas não são provas online que você faz da sua casa, você tem que ir até um centro. O SAT vale entre 400 e 1.600 pontos, e o ACT de 1 a 36, tá? Então, enquanto o SAT você vai somar inglês e matemática e a média geral, né, a somatória das duas sessões, cada uma 800, o ACT você faz uma média ponderada, né, das quatro sessões. Você pode usar a calculadora, né, no SAT e no ACT na parte de matemática, e aqui os valores, né, das provas. É possível fazer mais de uma vez, tá? Até um ponto aqui no passado se falava muito que né, você só pode fazer 3 vezes ou 4 vezes, pode pegar mal para as faculdades, né, para os admissions officers. A gente tem aqui no nosso time um ex-admission officer de uma faculdade top 20 dos Estados Unidos, de Jamal, e conversando com ele, ele falou que, né, tanto ele quanto muitos outros admissions officers que ele conhece nunca penalizaram um aluno por fazer mais de uma vez a prova, né, então eles sempre vão contar sua melhor nota. Tem faculdades que vão exigir que você envie todas as notas, tem algumas que vão aceitar o super score. Depois eu vou explicar um pouquinho mais o que que é isso. Os testes também não têm validade e você não é penalizado por dar respostas erradas, tá? Uma forma de você avaliar qual prova, né, tá mais de acordo com você é que existe uma nota de conversão. Então dá para a gente saber aproximadamente você fazendo o SAT e o ACT, em qual nota, né, proporcionalmente você está saindo melhor. Então essa aqui é a conversão de notas. E aí nesse, né, especialmente depois da mudança que o SAT teve, né, no ano 2023, eu diria que ele ganhou ainda mais. Ele já tinha uma popularidade maior, né, em relação ao ACT aqui. Era muito mais comum que os nossos alunos brasileiros achassem o ACT uma prova que não diria mais fácil, mais simples de ser feita. E depois da mudança, né, para o ACT digital, nossa, eu diria que nesse último ano aqui de 24, sim, foram casos bem raros de alunos escolherem o ACT. Tá? Inclusive, até tem muitas informações dizendo que o ACT vai mudar um pouco, até para ele conseguir competir, porque realmente ele está perdendo muito espaço em relação ao SAT. Então, se fosse eu hoje, lógico, acho que vale a pena conhecer um pouco de cada das provas, mas o SAT com certeza seria a prova que eu tenho indicado e visto a maioria dos nossos alunos preferir e se dar melhor. E aí eu quero trazer um pouquinho da estrutura do SAT, de como ele funciona. Então, né, na parte de reading e writing, são 54 questões. Você tem um intervalo de 10 minutos, depois mais 44 questões de matemática. A estrutura da prova é dividida em 2 módulos, né? O primeiro módulo tem 27 questões, e o segundo módulo são mais 27 questões, que elas são, né, ambas têm 32 minutos, e elas são divididas aqui entre 27 questões mais fáceis e 27 questões mais difíceis. E vai depender do que você vai acertando, né? A prova usa a inteligência artificial para te dando questões diferentes. Então, se tem uma pessoa lá do seu lado, né, ela vai estar fazendo uma prova e não necessariamente as questões na mesma ordem que a sua, tá? E aí, né, essa parte de reading e writing vale de 200 a 800 pontos. A matemática são, né, 35 minutos, módulo 1, 22 questões. E aí, na segunda parte, né, o módulo 2, mesmo formato do reading e writing, 22 questões mais fáceis, 22 questões mais difíceis. E aí a prova vai, né, distribuindo de acordo
com que você vai acertando. Então, né, não falei uma prova de duas pessoas do mesmo lado, não vai ser igual, também vale de 200 a 800 pontos. 98 questões, 134 minutos de prova, né, e aí esses 10 minutos de intervalo. O que é bem legal do SAT, que aí muitos alunos nossos, né, aproveitam isso, é a possibilidade do super score, que é você combinar notas, né, a maior nota de cada sessão de cada prova. Então, vamos supor que na primeira prova, né, dos 800 pontos de inglês, você tirou 750 e na matemática 730. Total de 1480. Você refaz uma segunda prova, cai a sua nota de inglês, mas aumenta a nota de matemática, né? Então, a sua nota na segunda prova cai para 1440, mas o seu super score, né, que é combinado, primeira nota do inglês com a segunda nota de matemática, chegou no 1500, tá? Muitas universidades aceitam o super score, não são todas, tem algumas faculdades que às vezes não aceitam, vão pedir a prova individual, mas tem muitas que aceitam, então isso pode ser sim, né, uma boa estratégia. É, de ter atenção a isso, alunos que começam a se preparar com antecedência, fazem a prova já, de repente, no segundo ano do ensino médio, muitos alunos nossos têm feito isso, e se você foi muito bem em uma das áreas, né, de repente, para a segunda prova, você pode investir menos tempo na preparação em uma dessas áreas, focar mais na outra. Tá? Algo que se fala muito aqui no SAT, muito, muito mesmo, né, é, é o que é o test optional, né, então, que é a possibilidade que muitas universidades dão de você não necessariamente enviar a sua nota. Então, super importante vocês entenderem como que é esse contexto e algumas das mudanças que têm acontecido nesse último ano. Então, na pandemia, eu diria que aumentou muito o número de faculdades que se tornaram test optional. Isso já tinha, né, mesmo antes da pandemia, mas a pandemia cresceu bastante. E aí, esse ano, a gente tem visto muitas universidades reverterem, que eram test optional, que deixaram de ser. Aqui alguns exemplos de universidades que hoje exigem o SAT, né, para avaliar os candidatos. Muitas faculdades que se tornaram test optional achavam que, né, seria um processo mais justo, mas elas começaram a perceber que o SAT de fato media muito bem, né, o quanto os alunos poderiam se sair bem nas universidades, então muitas faculdades instituíram o SAT. E aí é muito importante vocês entenderem o que significa ser test option, né? Que os testes não são exigidos no application, mas, né, é importante entender como que, mesmo ela seja test option, como que pode impactar a sua application, né? Então, qual que é o impacto que vai ter na sua candidatura? Isso vai variar muito de acordo com aluno, de aluno para aluno e do que você almeja naquela universidade. Então, muita atenção se a regra é a mesma para alunos americanos e internacionais, né? Tem muitas universidades que não exigem para os alunos americanos e que, que são optional para os dois, mas gostam de ver dos alunos internacionais porque muitas vezes elas não reconhecem o currículo, né, daquele estudante, nunca receberam uma application da sua escola, e aí se você fez o SAT, isso passa uma segurança muito maior para o admission officer, e aí acaba tendo um peso maior do que para o aluno americano. Importante também para quais universidades você vai aplicar, né? Mostrei aqui alguns exemplos de faculdades que se tornaram, voltaram a ser obrigatórias. É, o ponto que eu já trouxe, né, de relação da universidade, conhecer o currículo da sua escola, né? Às vezes você é o primeiro aluno aplicando para aquela universidade, eles podem ter dúvidas, tá? Você é um bom aluno acadêmico, mas eu nunca vi, né, o que que significa o 9 na sua escola. Poxa, se você tira uma boa nota no SAT, você me passa uma segurança de que você está pronto, né, para os desafios acadêmicos que você vai ter aqui na nossa faculdade. E esse é um ponto super relevante. O que a gente quer aqui na application é que, né, as suas notas, sua nota nas provas, deixem o admission officer mais seguro que você vai dar conta quando você chegar lá. Outro ponto, né, de extrema relevância, bolsa de estudos. Tem universidade que é test optional, mas que exige o SAT, né, para consideração para bolsa de estudos, né, e para muitas delas também isso vai aumentar as suas chances. E aí você pode enviar, né, o seu score para uma faculdade que é test optional, e aí você tem sempre a opção, né? Se você tirou abaixo da nota que aquela faculdade exige, claro que você não envia, mas se você tirou acima, com certeza vai fortalecer a sua candidatura, né? Trazendo agora um pouquinho das datas locais, né, do SAT e como que a gente recomenda a vocês, né, o cenário ideal de preparação.
Ah, Hoje, grande parte dos alunos que já vem se preparando conosco, né, desde o nono, primeiro, segundo ano, a gente estimula que o aluno comece a ter uma preparação mais efetiva para o SAT no primeiro semestre da segunda série do ensino médio, para já começar da segunda série do ensino médio, para já começar a se planejar para fazer um teste oficial no segundo semestre. Para os alunos de escolas internacionais americanas, isso seria, né, no seu segundo semestre do 10º ano, primeiro semestre do 11º. É, e aí, se você entra, né, para o seu último ano do ensino médio, que é o seu ano de candidatura, já tendo feito pelo menos uma prova, talvez já tendo tirado uma das sessões aqui do caminho, de repente você foi muito bem em matemática, ou pelo menos já entendendo aonde que você tem que evoluir, o que que você precisa melhorar. E é legal você entrar no último ano já tendo feito um teste, porque nesse primeiro semestre você começa a trabalhar na sua lista de universidades. E já tendo um teste, né, feito, fica mais fácil da gente conseguir montar uma lista que é mais realista para você, né, com uma prova já feita, baseado em projeções de evoluções de anos anteriores. E aí o comum é o aluno repetir mais uma ou duas vezes o teste nesse primeiro semestre. A gente gosta bastante que você chegue na metade do ano, se possível, já tendo tirado do caminho. Porque o segundo semestre, né, tem muitas exigências de redações, os applications, é uma parte que demanda muitos alunos preparando para vestibular aqui também. Então, não depender de prova aqui, nesse semestre, antes de enviar as candidaturas, é bem legal, mas se precisar, você ainda pode fazer um último teste, você ainda tem algumas chances. Então, a ideia, né, é o máximo possível não depender dessas provas no final do seu terceiro ano ou na metade do seu senior year, para quem está, né, no calendário europeu-americano. Então, uma dica aqui muito importante: não deixem para se planejar para fazer esse teste para a última hora. Quando você está na segunda série do ensino médio, muito do conteúdo que você precisa você já tem, né? E aí é mais entender e se preparar para essas provas. Tá? Aqui as datas de quando elas aconteceram nesse ano, né, de 2024. Ainda existem, né, mais algumas opções. Se eu tenho alguém aqui que está no último ano, que ainda não fez prova e quer se planejar, né, para fazer as provas. Se recomendo, sai daqui, já faz. Se não fez a inscrição, já faça. Né? Você ainda tem uma chance de fazer o ACT, e mais duas de fazer o SAT. O prazo para se inscrever no SAT de novembro acaba agora essa semana, né? E aí tem mais a chance de dezembro. Então, para quem quer se candidatar esse ano, não fez a prova, assim, última chance. E para quem está no segundo ano e já quer começar a se planejar, boa oportunidade para, de repente, né, fazer uma prova já no fim de ano. Alguns locais, tá, de onde elas acontecem. Então aqui, né, o SAT, eles têm vários locais aqui, né, no Brasil, vários centros, e tem ampliado, né, o número de centros disponíveis. Então, né, pode haver alguma alteração para o ano que vem. Para mais informações, entre aqui no site do College Board, né, que tem todo o calendário e agenda de provas, e aqui, né, os locais do ACT. Agora falando um pouquinho mais, né, das outras provas que podem ser exigidas. Então, falar um pouquinho do Enem e como ele pode ser considerado e dar alguns exemplos de testes próprios que algumas universidades pedem. O Enem, ele é aceito como parte do processo seletivo em muitas faculdades, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado aqui, pessoal, porque eu já vi muitos alunos que leem, né? Eu vi que aquela faculdade aceita o Enem e automaticamente pensa que funciona como se fosse aqui no Brasil. Só com a nota do Enem você já é aprovado na universidade. Eu diria que fora de Portugal, né, ainda são poucas faculdades que só com a nota do Enem você entra. É muito comum eles exigirem outras coisas e outras etapas do processo, né, daquilo que eu expliquei lá no começo, notas, redações e tudo mais. Mas alguns exemplos de universidades que aceitam o Enem como parte do processo seletivo, isso acontece em vários países, trouxe em vários deles, né, a NYU, o Temple nos Estados Unidos, UBC, Universidade de Toronto, no Reino Unido, Kingston e Bristol, no Reino Unido, University of Glasgow, na Escócia, alguns exemplos na França, na Holanda. Na Holanda, pessoal, a gente já teve casos, né, para quem não sabe, o nosso currículo brasileiro por si só, ele não nos gabarita para aplicar direto para a grande maioria das faculdades da Holanda. E a gente já teve casos de alunos que, só com currículo brasileiro, mas com uma boa nota do ensino médio, uma boa nota do Enem, algumas universidades podem te isentar de precisar fazer esse um ano a mais. E aqui alguns exemplos também nas universidades da Irlanda. Então, o Enem, a gente tem visto, né, esse crescimento de importância também em faculdades de fora. Eu acho que a tendência é só aumentar, né, já que as faculdades querem atrair mais estudantes internacionais.
Então, não me surpreenderia se a gente vê cada vez mais universidades aceitando e, quem sabe, cada vez mais faculdades também não aceitando só como parte do processo seletivo, mas uma classificatória direta. Tá? Mas fica aqui meu ponto de atenção de sempre ficarem atentos em relação a isso. Agora, quando a gente fala de Portugal especificamente, o Enem ele é aceito como uma classificatória direta. Então, ele é muito parecido com o processo de vestibular que a gente vê aqui no Brasil, né? Ponto super importante, cada universidade vai apresentar suas regras, né, e funcionam de formas diferentes. Você tem que sempre ver qual que é o edital daquele ano da universidade, né? E aqui tem um ponto de atenção também. Tem muita universidade que ela coloca uma nota de corte mínima, né, de 475, 500, 600, mas não significa que essa nota de corte te classifica direto para a faculdade. É a nota de corte mínima que você precisa para ter essa candidatura validada. Tá? As classificatórias, muitas vezes, elas vão acontecer de curso para curso, e claro que ela pode variar muito da demanda de acordo, né, de ano para ano. Então, um ano pode ser mais complexo do que o ano anterior. A gente sempre recomenda, né, olhe nos anos anteriores, principalmente no ano antes de você aplicar, quantos alunos tiraram, que passaram naquele curso, para você ter uma referência. Trouxe aqui alguns exemplos também, né, de cursos específicos e como que eles fazem esses componentes. Então, por exemplo, a Universidade de Porto, para o curso de Engenharia Aeroespacial, né, eles pegam as notas do Enem, a nota do Enem, e 90% do peso da nota do que você precisa tirar vem, né, de matemática e tecnologias, 10% de linguagens, códigos e suas tecnologias. Então, obviamente, para quem quer estudar engenharia, eles dão um peso maior em matemática. Já em Coimbra, a administração, né, 45% vem da redação, mais ciências humanas, e aí 45%, né, desculpa, 45% de redação, mais 45% de ciências humanas e tecnologias, e 10% da nota global do Enem. Então, sempre importante também entender como que eles avaliam dependendo do curso que você quer fazer. Por último, né, as provas específicas de cada universidade. Ah, aqui, pessoal, eu vou trazer até já uma atenção, é muito mais, eu diria, para as faculdades na Europa. E aqui é já fazendo um parêntese sobre processos seletivos de faculdades na Europa, né? Muitos me perguntam, como que é o processo seletivo na Itália? Como que é o processo seletivo na Espanha? Putz, vai variar muito. Depende muito se a faculdade é pública, se é privada, se você tem cidadania europeia, se não tem. E uma dessas variações é que algumas universidades vão ter um teste próprio daquela universidade. Trouxe alguns exemplos aqui, por exemplo, Bocconi, IE, na Espanha, são universidades que têm um teste próprio, mas que também aceitam o SAT como alternativa. Tá? Então, né, a gente tem visto algumas das faculdades privadas que têm muitos cursos em inglês, na Europa, algumas delas para facilitar e até para atrair alunos que também estavam pensando em faculdades americanas, têm aceitado o SAT. E tem outras que não, né? Por exemplo, tem alguns testes bem específicos, que tem algumas faculdades na Itália que pedem, né, o TOEIC, né, esse teste online. As faculdades espanholas públicas pedem o PCE, que é como se fosse o vestibular espanhol. Então, muita atenção aqui de pesquisar isso com antecedência, né, para não ser pego de surpresa e descobrir um teste lá na frente, né? Também tem alguns exemplos de testes para cursos específicos. Então, por exemplo, no Reino Unido, se você quiser fazer direito, tem, né, uma prova específica para o curso de direito, tem uma prova específica para o curso de medicina. Então, muita atenção aqui nessas provas específicas. Tá? Por último, vou falar um pouquinho dos testes de proficiência e quais, né, quais são os mais aceitos. Hoje vou fazer uma comparação inicial primeiro do TOEFL e do IELTS, que eram provas que eram as mais comuns que os nossos alunos faziam, e depois trazer um pouquinho do Duolingo, Cambridge, do DEL e do CL. Tá? Todos os testes de proficiência, o conteúdo vai ser muito parecido, né? Reading, listening, writing, speaking. TOEFL tem 3 horas, o IELTS 2 horas e 40 minutos. Ah, ambas as provas têm alguns formatos diferentes, você pode fazer no computador ou no papel. Ponto super relevante, pessoal, do TOEFL, né? Eu diria que a prova mais bem aceita é o IBT, onde que a maioria das universidades aceitam. Tem faculdades, sim, que aceitam a prova feita no papel, mas é um escopo menor de universidades que aceitam, tá? E aí, né, são apenas alguns locais no Brasil que tem essa prova aqui do IELTS, no paper-based. O TOEFL, que é o do Computer, ele vale de 0 a 120 pontos, e o IELTS de 1 a 9. Também existe uma nota de conversão aqui. O TOEFL tem validade de 2 anos, o IELTS não tem. Você pode fazer quantas vezes vocês quiserem.
e aqui, né, os valores dessas provas. Em relação às datas, né, o TOEFL é espalhado em muitos centros no Brasil, muitas escolas de inglês têm a prova, várias datas aí ao longo dos anos. O IELTS já é um pouco mais limitado, mais direcionado aqui nessas capitais, principalmente. E aqui, né, também é um ponto relevante, o TOEFL você recebe as notas muito rápido, né, em 6 dias. O IELTS, pessoal, a gente acaba tendo muitos alunos que fazem, especialmente aqueles que estão mirando no Reino Unido. Esse é um ponto super relevante. Para as universidades do Reino Unido, o seu visto estudantil, você precisa fazer o IELTS e o KVI. Tem muitas universidades que aceitam outras provas, TOEFL, Cambridge, mas para tirar o visto estudantil, muitas vão exigir que você tenha feito essa prova. Então, muita atenção para aqueles que pensam, né, em aplicar para as faculdades do Reino Unido. Algumas alternativas aqui que são, né, comuns em relação aos testes de proficiência. A prova do Duolingo, ela cresceu muito nesses últimos anos, né? Cada vez mais universidades aceitam esse teste. Ah, pontos, né, relevantes e interessantes do Duolingo. Você consegue fazer ela de casa, ela é consideravelmente mais barata e acessível do que as outras. Você não paga para enviar nota, né, para as universidades. Então, é algo bem interessante aqui. Pode ser uma alternativa legal. O Cambridge também cresceu muito de aceitação, né, em universidades além do Reino Unido. Eu sei que tem muitos alunos nossos que já se preparam em escolas, né, que a escola já faz uma preparação pelo Cambridge, e aí em muitas faculdades você já vai ser aceito. Pode acontecer, pessoal, de você, né, ter se preparado para uma prova e precisar fazer outra, por questão da sua lista de universidades. Mas o legal é que também, se você, né, se preparou pelo Cambridge e precisar fazer o TOEFL, você vai estar pronto para isso, a gente consegue entender exatamente a nota que você tiraria. Outros exemplos de algumas exceções que podem acontecer. Temos alunos, né, que estudam em escolas internacionais, que fazem o currículo IB ou as APs, e tem sim, né, diversas universidades que, dependendo da nota que você tem, pode te isentar de fazer o teste de proficiência. Temos, né, alunos que fazem o high school inteiro completo no exterior, ou fazem, né, um programa de high school aqui no Brasil, e também pode ser que algumas universidades te isentem. A gente sempre fala para tomar muito cuidado, porque às vezes você não faz, né, nem olha para essa prova, porque acha que todas as faculdades da sua lista vão te isentar, e aí, pela nossa experiência, é muito comum que alguma acabe pedindo. E aí, lá no final, você tem que fazer a prova, né, meio que na correria. Então, normalmente, é comum que quase todos os nossos alunos acabem fazendo um teste de proficiência, mas você pode ser assim isento. Tem universidades também que, se você tira uma boa nota, por exemplo, na parte de inglês do SAT, pode te isentar de fazer o teste. Tá? Mas sempre muito cuidado, muita cautela, né? Muitas vezes é melhor ter o teste e não precisar do que ter que fazer de última hora ou perder uma admissão, né? Uma candidatura, porque você não tinha. Por último, né, quero falar um pouquinho das provas para aqueles alunos que planejam aplicar na Espanha, né, os testes de proficiência. Esses são os mais, né, as duas provas aceitas, o CIEL ou o DELI. Todas as faculdades da Espanha aceitam as provas. Elas são provas similares em termos de tempo, né? O dele ele é um pouquinho mais acessível. É, em compensação, o resultado dele demora um pouquinho mais para sair. Se ele tem validade de 2 anos, o DL não expira. Né? Ponto aqui em relação às datas, né? O CL tem várias datas ao longo de todo o ano, enquanto o DL ele é restrito aí nos meses de abril, maio, junho, julho e novembro. E tem uma estrutura bem similar. Tá? Então aqui os nossos alunos acabam sendo muito mais uma questão de disponibilidade, de datas, né, para escolher qual das duas provas fazer. Eu diria que em termos de peso, né, é exatamente o mesmo. E antes de, né, chegar aqui nas perguntas, vou responder as dúvidas de vocês. Quero falar um pouquinho de como funciona o nosso trabalho e principalmente como funciona a nossa preparação para o SAT. Então, a nossa consultoria ela é dividida em duas grandes etapas. Para os estudantes na nona série do ensino fundamental, primeira e segunda série do ensino médio, temos o programa de preparação, que vai focar muito na orientação em relação às atividades extracurriculares, o que fazer, ajudar vocês a conciliar todo esse planejamento, preparação para extracurriculares, junto com as demandas acadêmicas. Né? Eu diria que hoje a maior parte dos nossos alunos tem pouco tempo, porque já faz muita coisa na escola, e aí como conciliar tudo isso? Então, grande parte do nosso trabalho é ajudar vocês a identificar esses extracurriculares que têm potencial de ter bons resultados e que seja viável para o dia a dia de vocês. Traçar metas de notas de acordo com vocês
precisam, pensando nas faculdades que vocês querem, no tipo de bolsa que você precisa. Grande parte dos alunos começam a planejamento conosco, não tem a menor ideia do que querem estudar. Ou muitos falam que querem estudar uma coisa e ao longo do programa mudam. Então a gente tem uma parte que a gente chama de orientação profissional de escolhas acadêmicas, né? O antigo orientação vocacional que muitos dos pais vão conhecer. Nosso objetivo aqui é ajudar os alunos a se conhecerem um pouco mais, quais são suas habilidades, para quais áreas eles teriam um maior potencial, entender quais são os cursos possíveis no exterior. E se eles escolherem esses cursos, o que que isso te abre de portas fora do Brasil? Né? É possível ficar por lá depois? É possível voltar? Então, o objetivo é que vocês façam escolhas mais conscientes quando tiverem lá na frente. Preparação para as provas e para os alunos artísticos, a gente já começa a trabalhar nas habilidades que vão ser necessárias para os portfólios lá na frente. Quando o estudante chega na terceira série do ensino médio, ou para quem já se formou, está num gap year ou está na faculdade, né, a gente tem um programa de candidatura que vai te ajudar na seleção de universidades, de acordo com o seu perfil, notas, necessidade de bolsa, né, daqui a pouco eu vou falar mais da preparação para as provas, orientação com as redações, né, ajudar você a construir textos que expressem bem quem você é, os seus pontos fortes, né, e que vão ah, ser uma fortaleza na sua application, além de te ajudar com os prazos, pré-requisitos, gestão de toda a sua candidatura, pesquisa de prazos para bolsas, a gente orienta com esse preenchimento e dá suporte em todo o pós-admissão, matrícula, plano de moradia, escolha das faculdades, todos os detalhes até você chegar por lá. E tem um time que dá suporte ao longo da universidade, né? Aqui tem um panorama um exemplo de uma equipe, né, que trabalhou com a Bruna. Então, cada jovem que se prepara conosco tem o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, onde cada profissional cuida de uma das fases do projeto. Carol foi a mentora de extracurriculares, Talita, orientadora de application, que fez a gestão das candidaturas, Rafa, estrategista, que ajudou na escolha de faculdades. Vou falar daqui a pouco do nosso curso. O Jamal é um dos nossos orientadores de redação, ele que eu comentei mais cedo, ex-admission officer da WashU, né? E a gente tem também a Gabi Ribeiro, que faz parte do nosso time. Temos visto aí ao longo desses últimos anos, cada vez mais os alunos ansiosos, né? Já tendo que conciliar várias coisas ao mesmo tempo, e aí chega esse momento do processo seletivo, a gente sabe que é vestibular, é Enem, é um monte de coisa acontecendo. E aí a Gabi Ribeiro, quando necessário, pode ajudar com ferramentas para lidar nessa fase de transição, que mexe mesmo com os estudantes, tem altos e baixos, e o nosso papel é ajudá-los a fluir da melhor forma possível. E nós temos, né, o nosso curso preparatório para o SAT. Quero explicar um pouquinho de como que é o funcionamento dele. Hoje a nossa equipe ela é composta por 3 profissionais. Então a gente tem uma professora que é especialista para ajudar no planejamento, uma professora de inglês e um professor de matemática. Aqui tem alguns resultados de alunas, né, nos últimos anos, do primeiro simulado e o quanto eles evoluíram até a prova final. Tem também o depoimento, né, da mãe de 2 alunas. E na preparação para o SAT, o primeiro ponto que a gente faz é o estudante fazer um simulado para que a gente entenda, né, das habilidades que você precisa ter para o SAT, quais que você já tem e domina muito bem e quais que você precisa evoluir. A partir disso, você tem uma reunião com a nossa professora de planejamento que vai montar um plano de estudos para você. Hoje, né, como referência de conteúdo, a gente utiliza a Khan Academy, né, que é uma plataforma, tem vários cursos, o curso de SAT deles, inclusive, é recomendado pelo College Board, são mais de 80 horas de videoaulas gravadas, e nós temos aqui o nosso conteúdo exclusivo da Daqui para Fora, na parte de matemática, que foi desenvolvida pelo nosso professor, né, que é engenheiro do ITA, e, né, tendo feito esse primeiro simulado, a gente monta esse plano de estudos. Quando a gente vai montar o plano de estudos, o que a gente vai entender? Primeiro, como que é a agenda desse estudante, né? Quanto ele tirou no simulado, qual que é a meta dele. E a nossa ideia é montar um cronograma que seja viável, que vai caber na sua agenda, baseado, né, na sua disponibilidade, e também no cronograma de provas. Então, quanto antes você começa, obviamente, né, melhor, que mais tempo a gente tem para te ajudar a montar um plano mais espaçado. Outro tema relevante aqui, a ideia é que a gente entenda e ajude você a focar na parte da Khan Academy que de fato vai ser relevante para você. Então, se você, né, tem algumas áreas que para alguns alunos vai ser mais tranquilo, que você não precisa gastar tanto tempo nisso. Vamos acompanhando o desenrolar dos seus estudos. Então, né, todo mês você tem reuniões de planejamento com a nossa professora para revisar, para ver se o plano de estudos está caminhando bem. A gente também mantém a família bem a par de como tá a evolução. Então, relatórios de progressos a cada 2 semanas. Os estudantes podem agendar plantões de dúvidas individuais com os nossos professores.
E nós temos também as nossas aulas em grupo. Então, são mais de 60 aulas por semestre. Essas aulas, elas acontecem no contraturno da escola, então ou de dia de semana à noite, ou de sábado pela manhã. E aqui a gente foca muito na resolução dos exercícios, revisão de conteúdo, corrigir simulado, tirar dúvidas, né? Então, a ideia é dar o máximo de recursos possível para os alunos, mas ajudar para que eles invistam bem o tempo dele nos recursos que de fato façam sentido e não gaste tempo, né, estudando coisa que não vai ser relevante porque você precisa. Tá? Então, tem funcionado super bem, né? Eu mostrei alguns desses resultados e hoje os alunos têm vários recursos para chegar numa boa nota. Já vi que chegaram várias perguntas, vou abrir aqui para as dúvidas de vocês. Só os últimos recados, pessoal. Aqui alguns dos nossos próximos eventos. Então, nesse mês a gente vai ter um que vai falar bem a fundo da flexibilidade acadêmica nos Estados Unidos. Lá você tem até o final do segundo ano para decidir qual universidade você quer. Depois, né, uma mentoria em grupo com dicas de como aumentar sua chance de aceitação em bolsa de estudos no exterior. Essa já é em novembro. E em novembro também, uma sobre redações. Vi que muita gente chegou ao longo da nossa apresentação. Então, queria fazer um convite aqui para quem ainda não fez a nossa avaliação de perfil. Você responde algumas perguntas, nota, área de interesse, né? E aí a gente tem uma ideia inicial das chances e possibilidades de cada um. Nossa equipe faz contato por WhatsApp com um feedback, e aí o próximo passo é agendar uma videoconferência aqui comigo, um dos nossos especialistas, onde a gente vai mais no detalhe, né, na sua avaliação, nas suas possibilidades, tira suas dúvidas e explica melhor o nosso trabalho. Tá? Toda essa avaliação, essa conversa, é tudo gratuito, né? A família só tem algum tipo de investimento caso decida contratar a nossa consultoria depois. Tá? Então, aqui o QR Code, também vou deixar de novo aqui no chat a avaliação de perfil para quem chegou depois. E falei demais aqui. Vamos responder as perguntas. Já vi que chegaram várias aqui no Q&A. Obrigado, pessoal. Até agora, todo mundo aqui ainda na conversa. Então, vamos lá. Alunos de escolas internacionais, são um duplo diploma brasileiro e americano. Os alunos, mesmo assim, precisam fazer teste de proficiências em inglês? Mesmo que esse aluno tenha um AP, um 5 no AP English Language? É o que eu falei lá atrás. Muitas universidades vão isentar, sim, o aluno, mas algumas ainda assim podem pedir que o estudante faça. E a gente já teve casos no passado de alunos que não vou fazer, porque a maioria das faculdades que eu vi aqui falaram que não precisa. Aí chegou lá, tinha uma ou duas faculdades na lista que pedia, acabou tendo que fazer de última hora, na correria. Então, só essa atenção, tá? Mas, de fato, tem muitas faculdades que não vão exigir. E aí, outro ponto é que um aluno desse nível, na minha opinião, nem deveria precisar, de fato, do teste de proficiência, porque ele já está, né, pronto. Mas, para esse aluno, é muito provável que o teste de proficiência seja fácil, né? Ele vai tirar uma nota sem grandes problemas. Então, muitas vezes é melhor fazer para não ter que deixar lá para a última hora. A pergunta aqui é anônima, né? É verdade que o ACT está mudando e vai deixar de ter ciências como opcional? Eu sei que o ACT tá planejando sim mudanças, preciso verificar agora, não tenho a certeza das ciências como opcional, vou até anotar aqui para eu olhar depois. Mas eu sei sim que o ACT está falando que ele vai ter mudanças, até para, como eu falei lá atrás, quando eu comparei as duas provas, né? Perdeu em muita popularidade em relação ao SAT. E aí eles estão tendo que fazer algumas mudanças para retomar o espaço deles. Então eu sei que está tendo mudanças, depois confiro sobre as ciências em específico. O que acontece quando os centros de teste na sua cidade não têm mais lugares? Seats. Precisa realmente se inscrever muito antes? Olha, é sim muito importante escrever com bastante antecedência, viu? O SAT está tendo uma procura muito grande, cada vez mais jovens querendo aplicar. Eu lembro que no passado você podia, né, colocar em lista de espera. Eu tenho até que perguntar para o pessoal que cuida das inscrições de provas aqui na Daqui para Fora se isso ainda é possível, né? Você tá num waiting list para ver se alguém falta e ter vagas ali na hora. Isso é o que a gente fazia no passado, não tenho certeza se ainda é possível. Mas já tive muitos alunos que deixaram para a última hora de fazer a inscrição e que não teve jeito, teve que viajar. Então aqui já fica a minha recomendação para quem quer se inscrever em prova, não se inscreveu. Manda aqui depois até mensagem pra gente. A gente tem um passo a passo de como fazer a inscrição para a prova, que facilita, sabe? Você não precisa colocar todas as informações, tem muita informação que, se não é obrigatória, não precisa preencher. Mas se inscreva com antecedência, não deixe para a última hora. Uma pergunta aqui anônima também do College Board, se eles cobram diferente para enviar o Super Score, né? Falando que o College Board cobra tudo. De fato, eles, né, cobram bastante aqui. Até tem alguns casos você pode conseguir isenção, né? Dependendo, né, de algumas autorizações aqui.
Eu sei que eles cobram para o envio das notas. Eu não tenho certeza se cobra extra para o Superscore. Eu acho que não. Tá? Eu acho que não tem uma cobrança extra pelo Superscore, não. Mas de fato eles cobram mesmo. É verdade que as UCs da Califórnia pedem para você não mandar o SAT? Sim, sim, as UCs, antes elas eram opcionais, e aí desde a pandemia agora elas são test blind. Então elas pedem para você não enviar a nota. É, hoje eu diria que essas são as faculdades mais famosas, assim, as mais famosas seletivas que são teste 100% blind, que pedem para você não enviar. Tem outras que são teste blind também, mas do nível das UCs, essas são as mais famosas. Qual pontuação do Enem é considerada boa internacionalmente? Olha, aqui vem as datas do SAT, não são essas. Depois eu vou verificar, pessoal, talvez o cronograma aqui que dessa apresentação estava no passado, depois eu mando, eu faço uma revisão aqui com a equipe para ver se as datas que eu tinha aqui estavam diferentes, tá? Desculpa se as datas estiverem erradas. Qual a pontuação do Enem é considerada boa internacionalmente? Olha, vai variar muito de faculdade para faculdade. Então, assim, acho que é uma pergunta muito ampla, porque, né, muita gente não gosta dessa resposta, mas vai depender muito da faculdade que você vai aplicar. Tá? Então, eu diria que eu sei que tem muita faculdade que pede uns 600 para começar a considerar a sua candidatura. Então, vocês vão ver bastante, né, esse valor de 600, mas muitas vezes é isso, é para validar a candidatura, não necessariamente para você ser aprovado. Uma pergunta aqui em relação ao custo da preparação daqui para fora. É o mesmo se você começar antes no nono ano, no décimo ou no 11º, ou você soma um valor por ano? A maioria começa no 11º ano. O valor da nossa consultoria, ele tem uma diferença para alunos que começam antes, ele é o valor final total dela, tem uma variável do tempo que você começa, né? Então, obviamente, alguém tem mais tempo conosco, vai ter um tempo maior de consultoria. Então, o valor final é um pouco mais alto. Porém, o valor proporcional para quanto antes você começa, mais baixo ele é. Então, assim, a gente consegue parcelar em mais vezes, e aí você recebe mais consultoria, vamos colocar assim, com um valor proporcional mais baixo. E aí o outro ponto também é que uma vez que o contrato é formalizado, não existe nenhum tipo de reajuste ao longo do projeto. Então, se você fechou o contrato lá no nono ano, né, você vai pagando quando estiver lá no último ano. Provavelmente a pessoa que chegar já vai contratar um serviço que teve os reajustes em cada ano. Tá? Então é importante entrar em contato individualmente para a gente entender onde você está e até porque também existem variáveis dependendo, né, se você vai fazer o programa de SAT ou não, quantas faculdades você vai aplicar, se precisa de orientação de portfólio. E me perguntaram se a maioria começa no 11º ano. Eu diria que a gente tem uma quantidade maior de alunos que começam no final do décimo, início no 11º. Temos alunos, alguns também começam no 12º, e todo ano tem aumentado um pouco mais os alunos que começam no nono. Tá? Então eu colocaria final do décimo, começo do 11º, onde a grande maioria começa. O aluno de escola internacional que passou fora e começou em setembro, pode fazer o Enem fora do Brasil? Falar que eu não sei, não sei responder essa pergunta se é possível fazer o Enem fora do Brasil. E eu, particularmente, não tive alunos meus que fizeram o Enem fora do Brasil, mas posso, né, não saber sobre o assunto. Anotei aqui para pesquisar e depois pode entrar em contato com a gente, que a nossa equipe responde. Os alunos de colégio alemão que fazem a prova Abitur precisam fazer essas provas de proficiência que você mostrou? Pergunta da Ana Cláudia Barros. Ana Cláudia, mesmo ponto que eu respondi aqui para os outros, eu acredito que o Abitur, como ele é uma prova também, né, para o alemão, eu acredito que ela não vai isentar, né, do inglês, ah, como nos outros casos aqui. Possivelmente, para quem quer ir para a Alemanha, né, pode te isentar de fazer o teste de proficiência, do alemão, mas aí, como é a nossa especialidade, a gente não foca, né, na preparação para os cursos em alemão, eu não sei te dizer. Mas para os testes de proficiência de inglês, eu acredito que você não, né, ela não isentaria, porque, enfim, né, são línguas diferentes aqui. Bom, caso a gente não tenha mais nenhuma dúvida, queria muito agradecer aqui a participação de todos. Sempre um grande prazer, né, tá aqui com vocês. Deixa eu voltar aqui. Vou deixar também aqui para facilitar os nossos contatos, né, para quem
Tiver alguma dúvida que não for respondida, quiser o passo a passo para se inscrever no SAT ou no ACT, fiquem à vontade aqui de mandar uma mensagem no WhatsApp ou, né, nos enviar um e-mail. Desde já, pessoal, agradeço mais uma vez. Foi um grande prazer estar com vocês aqui essa noite. Tenham uma excelente noite, um ótimo resto de semana. Um abraço e nos vemos nos próximos. Tchau, tchau.